Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 5, para lermos do verso 1 ao verso 7, seguindo aí na nossa sequência de meditações sobre o livro de Eclesiastes, ou o livro do pregador. Eclesiastes 5, do verso 1 ao verso 7. Eclesiastes capítulo 5, do verso 1 ao verso 7, diz assim a palavra do Senhor: Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras de tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Vamos orar? Deus, nós bendizemos o Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar diante da Tua presença, de entregar a Ti o nosso louvor, de ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, que o Senhor trabalhe com o nosso coração a partir da Tua palavra, a fim, ó Deus, de que sejamos moldados cada vez mais naquilo que o Senhor deseja para nós. É o que oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Temos trabalhado no livro de Eclesiastes, como eu disse há pouco, nessa jornada que esse pregador empreendeu na busca de sentido e significado para a vida. Esse é o tema do livro, né? Esse homem escreve sobre o sentido e o significado da vida. E ele começou a sua jornada elegendo aquilo que ele chama de uma perspectiva debaixo do sol. Que vem a ser isso? É uma perspectiva humanista da vida. Ele exclui Deus e tenta encontrar sentido e significado para a vida, onde Deus não pode ser levado em consideração. Sabe qual foi o resultado disso, né? Dessa busca sem Deus? O próprio pregador diz que a única coisa que ele encontrou foi rebelim, ou seja, nada. Não há nada, há inutilidade, há fumaça, há vapor. Onde ele colocou, né, o seu coração em busca de sentido? Fosse na sabedoria humana, né, nos prazeres da vida ou no trabalho, ele sempre chegou à mesma conclusão pontual. Tudo é sem sentido, tudo é vaidade. Mas nós vimos a partir do capítulo 3 que uma nova perspectiva aparece na jornada desse homem, né, em busca de sentido e significado. Ele começa a olhar para as coisas agora debaixo do céu, né? E ele descobre que Deus é um Deus que é soberano sobre cada estação da vida humana. Ele diz assim, Deus, né, determinou tempo para todo propósito debaixo do céu. E ele diz assim, Deus colocou a eternidade nos nossos corações para que nós temamos a Ele. Com essa nova perspectiva de vida agora, o pregador então passou a olhar para o mundo e a olhar para a vida e descobriu por que esse mundo e essa vida não podiam trazer sentido e significado. Porque esses são lugares quebrados pelo pecado.
Quando ele olha para as coisas debaixo do céu, ele diz assim: olha, o que eu encontrei debaixo agora do sol, olhando por essa perspectiva de Deus na minha vida, é que o mundo é um lugar de injustiça, é um lugar de opressão, é um lugar de inveja, é um lugar de egoísmo, é um lugar de arrogância. E ele diz assim: olha, como é que esses lugares podem trazer sentido e significado se eles são quebrados pelo pecado? Até então, esse pregador vem fazendo uma análise reflexiva sobre esses temas, sobre essas coisas. Mas quando nós chegamos no capítulo de número 5, nos versos de 1 a 7, há uma mudança no discurso do pregador, porque ele não está mais fazendo uma reflexão sobre a falta de sentido, mas quando nós olhamos para o que está escrito aqui, esse homem está fazendo agora uma exortação. Agora sim, de fato, ele se parece com um pregador. Nós precisamos nos lembrar que Eclesiastes é um livro de sabedoria, e esse pregador, então, está nos exortando, está exortando os seus ouvintes, dizer o seguinte: olha, nem tudo é sem sentido nesse mundo quebrado, nem tudo é sem significado nessa vida quebrada pelo pecado. Existe alguma coisa que traz sentido para nós, sabe o que é? A adoração a Deus. A adoração é algo importante, porque a adoração nos conecta ao mundo acima do sol, ao mundo que é verdadeiramente um mundo de sentido e de significado, o mundo pelo qual nós almejamos. Ela nos conecta a esse Deus como a razão, para o nosso sentido e para o nosso significado. Ela é uma experiência significativa. E nós precisamos olhar para ela, nós precisamos aprender como adorar o Senhor, para que esse sentido, para que esse significado estejam presentes na nossa vida. Então, esse pregador passa então a exortar a sua audiência sobre a adoração, sobre o que vem a ser a adoração, Quanto tempo dura a adoração? O que é culto na vida do povo do Senhor como uma provisão de sentido e de significado? Há uma expressão latina, do tempo da Reforma Protestante chamada corandel, que é muito interessante quando nós consideramos o que vem a ser a adoração, a extensão, a duração da adoração na vida dos crentes, Quando os reformadores pensaram nessa expressão, eles pensaram na consciência que todo cristão precisa ter, que a vida cristã é essencialmente uma vida de culto, uma vida de adoração perante a face de Deus. Ou seja, nós vivemos em todo tempo na presença do Senhor. E a expressão corandel significa literalmente diante da face de Deus. É assim que todos nós estamos, é desse modo que nós nos colocamos diante do Senhor. E Martin Lloyd Jones, o famoso pregador galês, diz o seguinte: olha, esta é a coisa mais fundamental, a coisa mais séria de todos. Ou seja, que nós estamos sempre na presença de Deus. O pregador está falando sobre esse corandel, sobre essa condição de adoração no mundo quebrado. E ele está dizendo que a adoração é alguma coisa que tem uma duração perene na vida do povo de Deus. Existe um antes, existe um durante e existe um depois da adoração, mas ela não acaba. Quando ele faz isso, ele nos faz considerar algumas coisas sobre essa adoração. E a primeira coisa que nós vemos nesse texto é: cuidado, prepare-se para adorar ao Senhor. Olha aí para a primeira frase do verso 1 do capítulo 5. Ele diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus.
O pregador quer conduzir-nos agora a essa condição de adoração, olhando para a casa do Senhor, o templo, um lugar onde, né, havia essa conexão do sentido e do significado acima do sol para a vida debaixo do sol. E ele diz assim, olha, quando nós consideramos isso, nós precisamos considerar que existe uma placa de aviso que diz assim, cuidado. Você já entrou em algum lugar, né, supermercado, alguma loja, que você vê aquela placa amarela dizendo assim, olha, cuidado, piso escorregadio, piso molhado. A gente toma cuidado quando a gente passa por esses lugares, né? Você sabe que ali há um perigo em potencial, uma queda, uma escorregadela, alguma coisa assim. E o pregador está dizendo assim, cuidado. Existe uma placa de aviso antes de começar o culto, a adoração. É como se ele dissesse para nós, a adoração começa antes de começar. Ela começa antes do culto acontecer. E ele diz assim, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Existe uma placa de perigo. Veja aonde você pisa. Veja por onde os teus pés andam. E essa é uma metáfora muito interessante, porque o pregador não está dizendo para nós assim, olha, quando você chegar no templo, né, lá os diáconos vão providenciar lá um lugarzinho para você tirar os seus pés e colocá-los, né, de pendurados num lugar. Não é isso. Ele está dizendo o seguinte, né? Precisamos nos lembrar que os pés, a caminhada na Bíblia, são sempre uma reflexão da condição de vida, da conduta humana. O salmista diz isso no Salmo 1, ele diz assim, bem-aventurado, feliz, abençoado, são aqueles que não andam desse jeito, que não caminham dessa forma, seja no conselho dos ímpios, seja no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores. Ou seja, isso reflete uma conduta, né? Os nossos passos, os nossos caminhos. O pregador está dizendo o seguinte, ande com prudência quando você for à casa do Senhor. A adoração pressupõe que nós precisamos de uma preparação para estar diante do Senhor. Proteja os seus passos. Cuide da sua vida. Ele quer que nós nos lembremos que a adoração começa antes de começar, porque ela leva em consideração o comportamento do adorador em sua caminhada em direção à presença do Senhor. Porque adorar, irmãos, é uma coisa muito séria. Cultuar a Deus é coisa muito séria. Existe um perigo, existe uma placa, um aviso antes que nós comecemos a nos envolver com isso. Cuidado aonde você põe os seus pés, onde você coloca o seu nariz, onde você, né, se envolve. E nós não somos muito bons em prestar atenção nessas placas de sinalização, né? Nessas placas de aviso. Conta uma história real que diz que um museu lá na Europa colocava placas de não toque nas obras de arte, obras valiosas, né? Móveis, pinturas, mas muitos turistas, muitos visitadores, ainda assim, apesar do aviso, insistiam em tocar nas obras de arte, insistiam em, né, palpar alguns objetos, e aquilo ali, de alguma forma, danificava aquelas coisas preciosas, e eles não sabiam como lidar com isso. E aí, um dia, um funcionário esperto do museu resolveu o problema da noite para o dia. Ele trocou aquelas placas de não toques por outras placas que diziam o seguinte: cuidado, lave bem as mãos depois de tocar. Ninguém nunca mais tocou nas obras de arte.
quando há esse senso de perigo, nós somos mais atentos, né? E é isso que o pregador está chamando a nossa atenção. Ele diz assim: adorar é uma coisa muito séria. Adorar não é entretenimento. Nós não vimos a presença do Senhor para fazer algumas coisas, né, em busca de entretenimento. Nós não vimos aqui cantar as coisas que nós gostamos. Nós não vimos aqui ver as pessoas que nós gostamos. Não, isso não pode passar pela nossa mente na preparação da adoração. E nem tampouco que nós participamos de um mero ritual. O adorador devia vir, né, ao lugar da adoração de forma pensativa, de forma cautelosa, totalmente consciente do que estava fazendo, no que estava se envolvendo, porque existe um perigo em potencial quando nós não consideramos a nossa vida, quando nós não consideramos os nossos caminhos, quando nós não consideramos a nossa conduta. Ele diz assim: olha, tome cuidado, a adoração não é algo trivial, cuidado com o que você faz, cuidado por onde você anda. Deus conhece a nossa vida, Deus conhece os nossos passos, Deus conhece a nossa conduta. A adoração é alguma coisa que começa antes de começar na nossa vida, porque nós estamos sempre na presença do Senhor. Essa é a primeira coisa que o pregador chama a nossa atenção. Mas existe uma outra coisa no texto, né, quando fala sobre a adoração. Se ele falou no primeiro momento sobre a preparação para a adoração, ele fala agora, num segundo momento, sobre a nossa conduta durante a adoração. Nos versos 2 até o verso número 3, sabe o que ele diz? Ainda no verso 1, ele diz assim: chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Ele diz assim: você precisa preparar o seu coração para vir até a presença do Senhor. E preparar significa proteger o seu coração. E sabe como é que você protege o seu coração na adoração? Se aproxime para ouvir. Venha com disposição para ouvir. E o ouvir aqui que o pregador diz, irmãos, é algo muito curioso, porque fala sobre a disposição de ouvir e obedecer. Vocês se lembram de Deuteronômio capítulo 6, verso 4, né? Naquele famoso Shema, que Moisés diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o quê? O único Deus. A Ele adorarás e só a Ele prestarás culto. Ele está dizendo o seguinte: existe uma disposição para ouvir e para obedecer. Quando você vier à presença do Senhor, lembrando que você está sempre diante dEle em adoração, mas quando você vier cultuar, cuidado, aproxime-se para ouvir. Não fale muito. Não sei quantos se lembram, né? Virou aí um meme alguns anos atrás, quando o técnico da seleção brasileira ainda era técnico do Corinthians, né? E um dia num jogo lá com o técnico do Palmeiras, que era o Filipão lá, os repórteres lá dos momentos pegaram lá uma discussão entre os dois lá nos bastidores, né? E aí o técnico dizia para o outro assim: ó, fala muito, né? Fala muito, fala um pouco menos, fala um pouco menos. É isso que o pregador está dizendo o seguinte para nós: olha, quando você vier para adorar, fale pouco, ouça mais. A sua disposição tem que tem que ser para ouvir, e não para falar
e ele associa esse falar ao sacrifício dos tolos, né? E há uma designação interessante nessa palavra, porque havia dois tipos de sacrifícios no templo, né? Um que era o olá, que era o sacrifício, né, queimado totalmente, que era entregue lá para o sacerdote realizar, e desse o ofertante não participava, ele era totalmente entregue pelos pecados, né, do ofertante. Mas existia um outro tipo de sacrifício que era chamado de zebá, que era quando o ofertante trazia o sacrifício, e ele então dava parte para a oferta para ser queimada, e a outra parte ele participava da comunhão, né? Participava da mesa, né? Da comida que era feita com aquele sacrifício. E o pregador está dizendo o seguinte: olha, o sacrifício do tolo é o sacrifício que gera essa participação de alguém que acha que está fazendo alguma coisa para Deus, mas ao mesmo tempo ele se recusa em obedecer, ele se recusa a aprender, porque o tolo nas Escrituras não é aquele que não consegue aprender, mas o tolo nas Escrituras é aquele que se recusa a obedecer a palavra do Senhor. Alguém que se aproxima não com a disposição de aprender e obedecer, receber a palavra de Deus, mas alguém que acha tolamente que está oferecendo alguma coisa a Deus. E ele fala, e ele fala, e ele fala. E o pregador diz assim: cuidado com o que você fala, porque o seu coração é revelado. E como nós falamos no culto, queridos? Como nós falamos, e nem sempre nós prestamos atenção naquilo que nós falamos. Nós oramos, e nós cantamos, e cantamos, e cantamos. E quantas vezes essa nossa fala, ela é irrefletida, ela é sem consideração, porque às vezes nos falta a disposição para obedecer aquilo mesmo que a nossa palavra está dita, aquilo que a nossa boca está dizendo. E ele diz assim: cuidado, porque as palavras tolas nascem de coração tolos. Ele cita um provérbio aqui no verso 3, quando ele diz assim: dos muitos trabalhos vêm os sonhos. Ele está assim: Jó, quando você se preocupa o dia todo com alguma coisa, quando aquilo ali enche a tua vida o dia todo, sabe o que acontece de noite? Você sonha com aquilo, você tem pesadelos com aquilo. E ele está dizendo assim: assim é a nossa fala, o nosso coração é revelado, né, por aquilo que nós temos dito, né, com a nossa boca. Cuidado com o que você fala na presença do Senhor. Cuidado para que o seu sacrifício não seja um sacrifício de tolo. Há muitos anos atrás, um pianista, famoso pianista judeu, Arthur Rubinstein, né, foi acometido de uma rouquidão crônica, uma rouquidão profunda. E ele ficou muito preocupado com aquele seu estado, porque ele começou a ler nos jornais da época que as pessoas diziam o seguinte: olha, ele provavelmente está com câncer na garganta. E aquilo ali deve ter sido fruto, né, das bebidas que ele bebeu a vida toda, ou então, né, dos cigarros que ele usou a vida toda. E ele ficou muito preocupado com aquele falatório todo, e ele resolveu então procurar um médico especialista em garganta. E ele chegou lá e contou: falou, doutor, né, é assim, é assado, eu estou preocupado. Diz que o médico, em silêncio, o examinou, não falou nada e disse para ele no final da consulta: o senhor vai para casa, o senhor descansa, e amanhã o senhor volta aqui novamente. E ele foi. E não descansou a noite toda, ele ficou preocupado. No outro dia ele chegou lá na consulta e disse para o médico, antes do médico falar alguma coisa, ele falou assim: doutor, eu estou preparado. Eu tive uma vida boa, eu tive uns excessos, é bem verdade, mas eu estou preparado para aquilo que o senhor me disser. Se a minha vida estiver no fim, eu estou preparado. O médico disse para ele o seguinte: sabe qual é o seu problema?
você fala demais. Você está rouco porque você fala demais. O pregador está alertando, irmãos. Cuidado com o que você fala na adoração. Cuidado com aquilo que a tua boca está envolvida na adoração, porque às vezes nós falamos demais. E o John Bunyan tem uma frase que ele diz assim: olha, um coração sem palavras é muito melhor do que muitas palavras sem coração. Deus não está interessado nas nossas palavras. Deus está interessado que nós nos aproximemos dele para ouvir e obedecer as palavras do Senhor. Não somos nós que temos que falar na nossa adoração, mas é o Senhor que deve falar, é Ele que deve nos chamar, né, para um compromisso na sua presença. Em terceiro e último lugar, o pregador fala sobre a terceira questão da adoração, nos versos de número 4 até o verso de número 7, quando ele diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Mais uma vez o pregador está citando o mesmo provérbio agora que ele havia citado no verso 3, sobre as muitas palavras em relação ao sonho. Mas ele agora aplica não ao momento da adoração cultica em si, mas ao depois. Havia na adoração do templo um momento em que os adoradores, né, tinham a oportunidade de fazerem votos ao Senhor. E eles diziam o seguinte: olha, eu me comprometo em dar a Deus ou a casa do tesouro do Senhor isso, ou um animal, ou tal quantia para a casa do tesouro. E quando passava o momento do culto, o que acontecia? Salomão está dizendo aqui: havia o mensageiro do sacerdote, o mensageiro do templo, que ia até essas pessoas. E então, quando chegava lá, alguns diziam o seguinte: olha, aquilo ali foi no calor do culto. Eu não tinha intenção de cumprir aquilo. Eu não tinha intenção de fazer aquilo. Aquele voto que eu fiz foi impensado. Salomão está considerando o depois da adoração. Ele diz assim: quando o culto passa, mas a adoração não cessa, qual deve ser a nossa disposição? E ele diz assim: a nossa disposição deve ser para continuar em adoração. E a única forma que nós temos para continuar em adoração é: tema ao Senhor. Tema a Deus. Cuidado com aquilo que a tua boca fala, das promessas que você faz a Deus. Irmãos, isso é tão interessante, porque a adoração que alimenta a nossa fé consiste não das promessas que nós fazemos a Deus, mas das promessas que Deus nos faz. Você já parou para pensar? Warren Wiersbe diz assim que a fé, né, ela se alimenta das promessas de Deus. Quando nós adoramos, quando nós cultuamos, o que sustenta a nossa vida são as promessas que Deus nos fez. Cuidado, a nossa fé não é sustentada pelas promessas que nós fazemos a Deus, porque a Bíblia diz assim, que nós não devemos fazer promessas ao Senhor, mas se as fizermos, nós devemos cumpri-las. Deixa eu contar uma história, mais uma para vocês. Diz que tinha um determinado homem
que tinha lá uma loja, um comércio, que ele tinha durante muitos anos e aquele comércio foi muito bem sucedido. Só que aquele homem ficou velho e ele tinha um único filho. E ele então estava prestes a morrer e ele chamou ao filho para passar oficialmente a loja para o filho e para contar o segredo do sucesso para o menino. O menino chegou lá e o pai falou assim: olha, a minha vida está se acabando, né? E eu quero, você é o herdeiro, você que tem que continuar essa história. E eu vou contar para você a história do sucesso nosso. E o filho empolgado falou assim: o que é, pai? Ele falou assim: duas coisas, integridade e sabedoria. E o filho diz assim: o que é integridade? Ele diz assim: meu filho, quando você fizer uma venda de produto e você se comprometer a entregar o produto em tal dia, tal horário, sabe o que você deve fazer? Cumpra! Se você marcou tal dia, em tal hora, faça isso. Zele pela integridade da empresa, do negócio. E o filho falou assim: tudo bem, pai, tudo bem. E a sabedoria? O pai disse assim: nunca prometa entregar no dia nem na hora. O pregador está dizendo isso. Deus não espera que você faça votos, que você faça promessas a Ele. Mas se o fizer, cumpra aquilo que você está se comprometendo com Deus. E como nós também somos muito propensos a fazer promessas a Deus. Nós vimos aqui a igreja e nós fazemos os nossos casamentos e na hora dos votos lá nós prometemos, né? Olha, o pastor pergunta: fulano de tal, você, né, promete amar essa dona aí a vida toda, até que a morte o separe, ser fiel na doença, na saúde, na riqueza e na pobreza. Prometo. E de repente a gente só ouve a notícia, né? Não, fulano rompeu os votos. Irmãos, eu já ando preocupado, porque eu já tenho estabelecido para mim que, né, biblicamente, eu só posso fazer o casamento de uma mesma pessoa uma vez sozinha, porque já tem gente querendo repetir casamento, e pastor não pode ficar repetindo casamento, porque os votos que foram feitos antes, a não ser que tenham sido desfeitos pela morte, existe um problema. Aí o sujeito promete, não cumpre. Aí vem para a profissão de fé e promete ao conselho: olha, eu vou sustentar a igreja. Não, eu vou me comprometer a vir na igreja. Eu vou ser um fiel ofertante, um fiel dizimista. Não, e parará. Mentira. Aí quando os meninos nascem, trazem os filhos perante a igreja e dizem assim: olha, eu prometo que eu vou educar o menino no temor do Senhor, eu vou trazer a igreja, eu vou ensinar a ler a Bíblia, eu vou ensinar a orar, eu vou ensinar isso e aquilo outro. Mentira! Aí a gente pensa que Deus esqueceu dos votos que nós fizemos perante a Ele. Salomão diz assim: cuidado. Deus não se esquece daquilo que é prometido a Ele. A nossa fé não vive das nossas promessas, ela vive das promessas que Deus faz a nós pela sua palavra. Mas tome muito cuidado quando você abre a sua boca e para se comprometer depois da adoração. Quando o calor do culto passar e você voltar para a sua vida, né? Lembre-se de viver com temor na presença do Senhor. E viver com temor significa justamente isso, né? Viver com essa consciência de que nós vivemos para adorar a Deus. Deus não gosta de conversa fiada. Existem dois exemplos muito interessantes das Escrituras sobre votos, que são curiosíssimos. Um é o famoso voto de Jefté, né? Lá em Juízes, no capítulo de número 11, a Bíblia diz que Jefté era um homem tolo, ainda que fosse um homem corajoso, porque Deus apareceu a ele e fez uma promessa a ele, disse assim: olha, você vai libertar o povo, porque eu estarei contigo.
Sabe o que é que Jefté fez? Jefté não creu na promessa de Deus, mas ele fez uma promessa a Deus. Ele diz assim: se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der a vitória, quando eu voltar, a primeira pessoa que sair de dentro da minha casa, eu oferecerei em sacrifício ao Senhor. Dito e feito, Deus já havia garantido a promessa, tudo deu certo por causa da promessa de Deus, mas quando Jefté volta para sua casa, quem é que sai ao encontro de Jefté? A sua única filha. Quão amargo foi o voto daquele homem, mas a Bíblia diz que ele cumpriu aquilo que ele prometeu ao Senhor. Ele honrou a palavra que Deus não havia pedido a ele. Mas há um exemplo de votos não cumpridos na palavra do Senhor. No livro de Atos, capítulo 5, a Bíblia conta a história lá do crescimento da igreja, né? E diz que havia um casal lá chamado Ananias e Safira, que pegando a onda da adoração, né, se comprometeu, votou ao Senhor que entregaria para a igreja um campo, o valor de uma quantia da venda de um campo. Só que quando o negócio deu certo, eles se arrependeram do que eles haviam feito e eles então elegeram uma mentira, né, para sair do voto. Eles combinaram entre si, disseram assim: olha, quando perguntarem lá para nós vamos dizer assim, ó, foi desse jeito. Um combinou com o outro. E a Bíblia diz que um foi primeiro e Pedro perguntou: foi assim que aconteceu? Foi. Mentira. Você mentiu ao Espírito do Senhor. A pessoa caiu morta lá. O outro, depois de algumas horas, foi lá e contou a mesma mentira. É um casal sensacional, porque eles estão tão alinhados em mentir, né, que eles estão lá comprometidos, morreram juntos, né, foram sepultados juntos por causa de uma promessa que fizeram a Deus, não cumpriram e mentiram. Adoração é coisa muito séria, irmãos. O pregador diz assim: depois da adoração, a adoração continua. E Deus espera que nós vivamos com temor na sua presença. Em conclusão, como é que nós podemos viver em adoração, né, segundo as Escrituras, o antes, o durante e o depois? Sabe como? Somente por causa de Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus diz que Ele é o novo e vivo caminho. Só Ele é capaz de nos preparar para que a nossa mente seja a mente dEle, para que o adoremos em espírito e em verdade. Só Ele, por meio do seu sacrifício, nos recebe na presença do Senhor para a adoração, porque somente Ele cumpriu os votos que fez a Deus. Nós lemos aqui no Salmo 40, né? Quando, a partir do verso de número 6, o salmista fala sobre os sacrifícios e ofertas que que Deus requeria. E aquele é um salmo messiânico, porque está apontando para o pacto da redenção. De forma tão interessante, a Bíblia nos diz que houve um dia na eternidade. A expressão um dia na eternidade é só um efeito, né? Mas que houve um pacto entre as pessoas da Trindade pela nossa redenção. Ficou acertado que Deus Pai formularia o plano, que Deus o Espírito aplicaria o plano da salvação, mas que o Deus Filho executaria o plano da salvação. E Ele votou que Ele viria, que Ele viveria, que Ele morreria pelo seu povo. Só Ele cumpriu os votos do seu povo. Quando nós pensamos no que consiste a adoração, nós precisamos nos lembrar do corandel. Essa é a coisa mais importante e fundamental da nossa vida. Nós estamos sempre perante a face de Deus em adoração. E sabe como é que nós permanecemos em adoração?
Só existe um caminho para a adoração segura, para vivermos perante a face de Deus. É a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós confiamos nele, nos seus méritos, nos seus sacrifícios, na sua oração. Por isso nós precisamos cuidar, queridos. Cuidado com a sua adoração. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você promete. Para que a sua adoração faça sentido neste mundo quebrado pelo pecado. Que Deus nos abençoe, que a sua palavra encontre um lugar nos nossos corações. Vamos ficar.